Olá, seja bem-vindo à sexta aula do curso Racismo e Educação Antirracista. Nesta aula, vamos explorar a ideia por trás do termo democracia racial. Mas antes de abordarmos este tema, gostaria que você prestasse atenção neste poema. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revoltas no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si o ato, a fala, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Há quem ainda hoje acredite que o Brasil não viva desigualdades raciais e que estamos em uma democracia em que todos vivem em harmonia e com igualdade de tratamento e de oportunidade, independentemente da raça, cor ou etnia. Este mito, que nega a existência do racismo e todos os tipos de discriminação enraizadas no Brasil e nos brasileiros, recebe o nome de democracia racial. Como pudemos observar ao longo deste curso, a formação do Estado brasileiro, as políticas de desigualdade e a formação econômica e ideológica pela perpetuação de discursos racistas foram e ainda são elementos base para uma realidade de discriminação e desigualdade no país. Mas que tal observarmos tudo isso por meio de dados concretos levantados pelo IBGE? A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Em 2021, os dados do IBGE apontam que
trabalhadores brancos recebem em média 70% a mais que trabalhadores pretos e pardos. Desigualdades que também são percebidas em diferentes níveis de escolaridade. Entre aqueles que têm ensino superior completo, o rendimento médio do trabalhador branco é 50% maior do que o trabalhador preto e 40% maior do que o trabalhador pardo. Que democracia racial é essa que a gente supostamente tem quando a gente sabe certinho o lugar onde a gente vai encontrar a pessoa negra? Não será nos lugares de poder, não será nos bairros mais caros, não será nos shoppings mais movimentados ou de maior poder aquisitivo. Então, se eu sei onde eu encontro as pessoas, então eu tenho uma coisa que não é democrática, que é separado, que é certinho, entre aspas, né, certinho, o lugar onde cada um deve estar. Essa ideia ou esse mito de vivermos em uma democracia racial, onde há igualdade de oportunidades e não existem discriminações, foi um discurso reproduzido fortemente pelo Estado brasileiro, em uma espécie de movimento nacionalista no início do século passado. Uma vez introjetado em nossa sociedade, leva até hoje a uma falsa percepção de alguns grupos sociais que o Brasil não é um país racista. Estamos, então, na década de 30, uma década extremamente conturbada, em que havia movimentos sociais importantes, tanto à direita quanto à esquerda, movimento comunista, movimento fascista integralista. Foi fundada naquela época em São Paulo, em 1931, a Frente Negra Brasileira, que se expandiu por vários estados, cujo objetivo era criar um novo negro e fazer a verdadeira abolição, considerando então que a abolição era incompleta. E nessa época, exatamente nessa época, surge a obra de Gilberto Freire, que é um divisor de águas nessa discussão. De uma certa forma, ela acaba com a discussão. Eu costumo dizer que a obra de Freire é uma espécie de consiste num avanço paralisante. E eu explico esse aparente paradoxo. Um avanço porque Freire afirmava que os negros não eram inferiores do ponto de vista biológico, que eles poderiam ser assimilados ao mainstream, à sociedade branca dominante. Mas, ao mesmo tempo, Freire afirmava e estruturava, então, a noção da excepcionalidade brasileira do ponto de vista da questão de raça, ou seja, uma sociedade que seria caracterizada pela harmonia racial. Ora, as ideias de Freire chegam num momento em que o Estado Novo percebe a necessidade de dar uma conclusão ao processo de construção da identidade nacional. E elas, se vocês me permitem, o clichê cai como uma luva para as necessidades do Estado Novo. Elas começam a ser adotadas pelo Estado, divulgadas pelos meios de comunicação, ensinadas nas escolas e transformam-se naquilo que o intelectual italiano Antonio Gramsci chamava de senso comum. O senso comum de uma sociedade consistindo nas ideias das elites capilarizadas para o conjunto da sociedade, que acabam sendo as ideias de todo mundo, aquela repetição. Não temos um problema racial, temos um problema social, como se um problema racial não fosse social, mas temos um problema de classe. Aqui o que conta é a classe. E ela se transforma num grande obstáculo ao avanço, porque se nós não temos um problema, não é preciso fazer nada a respeito. E transforma perversamente em inimigos, em perpetradores, em criminosos, os negros que ousam denunciar a discriminação racial. Ele ou ela seria taxado ou de complexado, havia a ideia do complexo de cor, ou divisionista, ou inimigo da nação. Por muito tempo não foi possível sequer atacar o mito da democracia racial. Esse tipo de racismo que está naturalizado na sociedade brasileira, que faz com que muitas pessoas não percebam. Elas só repetem. Se você perguntar, eu não sou racista, mas ela repete aquilo que ela aprendeu em casa. Da mesma forma que minha mãe, a quem eu devo tudo, que como empregada doméstica fez o possível para que eu pudesse ser alguém na vida, minha mãe me ensinava, quando você crescer, você tem que casar com uma mulher branca para melhorar a raça. Ou seja, ela estava falando contra si própria, mas ela não conseguia perceber isso. É esse o racismo da sociedade brasileira, um racismo naturalizado, que as pessoas praticam e ficam muito chocadas, às vezes, ao serem denunciadas como tal.
Diante dos dados apresentados ao longo deste curso, a gente pode observar que o preconceito e a desigualdade são marcas na história dos negros. O racismo existe não por uma condição biológica, pregada no iluminismo e até no início do século XX, mas sim por uma multiplicidade de fatores de marginalização, dominação e segregação dos povos não brancos em nosso país. Assim, surge uma questão que talvez já possa ter cruzado com você. Existe racismo reverso? Observando essa série de fatores elencados ao longo deste curso, podemos perceber que o racismo se manifesta como uma ideia de inferioridade dos povos não brancos e que, em torno disso, em uma relação de poder, construiu historicamente estruturas sociais de privilégio e desigualdade. Por esse motivo, a ideia de racismo reverso não existe. Os grupos que sofrem o racismo estão em uma situação de menor poder na sociedade. Além de errado, o termo normalmente é utilizado para deslegitimar políticas e ações afirmativas. Por exemplo, no ano de 2020, uma grande empresa brasileira anunciou um programa de trainees exclusivo para pessoas negras. Após esse anúncio, a pergunta mais procurada no Google foi: racismo reverso existe? Racismo reverso, racismo inverso, preconceito às avessas são vários os termos e sempre são mencionados quando ocorre algo relacionado à população negra, como ações de afirmação identitária, ações de reparação histórica e principalmente no Dia da Consciência Negra. Por trás deste questionamento, o que se tem, na verdade, é uma tentativa de deslegitimar a luta histórica pelos direitos da população negra, ou seja, a perpetuação do próprio racismo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de consultar os materiais de apoio, a biblioteca e a Mediateca. Até a próxima aula!